Será que agora a gente consegue? Agora eu acho que eu tô ouvindo, hein? Deixa eu ver. Tá Tá me ouvindo? falando? Tô. Muito bem, agora eu acho que Ah, foi. agora foi. Foi, agora tá Ai, perfeito. que bom, eu já estava aqui preocupada, porque eu falei, não vou conseguir conversar com o nosso escritor, gente. E Você hoje eu vê, já né? te deixei maluco, né? Hoje eu já te Então, deixei maluco com o negócio de horário, não foi? olha, hoje já aconteceu de tudo. Eu achei que começasse às 7h30, depois às 8h30, às 9h, às 9h30. Ai, hoje foi uma loucura, gente, mas que bom que a gente conseguiu se acertar. E eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela empatia, pela paciência de ter você trazer a tua obra para cá, para você falar com a gente. Obrigada, tá, querida? Olha, Monique, eu que agradeço essa gentileza, o espaço que você abre, a oportunidade que você dá. Eu sou um escritor iniciante, né? Não tenho experiência nenhuma. Minha experiência não tem nada a ver com isso, mas são as voltas que o mundo dá que a gente acaba se deparando com situações que não estavam previstas na minha vida e na minha história. Que maravilha, mas é isso que movimenta a vida, o diferente, o novo, o inevitável, os encontros que a literatura promove, um novo ofício, aliás, publicar livros e plantar uma árvore, né? E ter um filho, dizem que é coisas que a gente tem que fazer. Você já escreveu um livro? Já plantou a Olha, árvore? já escrevi um livro, já plantei árvore e tenho filhas. Então, eu acho que eu já deixei o meu legado. Deixa, Então, obrigada. se Deus me permitir mais um período aqui, eu ainda. Árvores eu posso plantar, livros eu também posso fazer. Só filhos que eu não faço mais. Ah, muito bom isso, gente. Você é de onde do Brasil, Flávio? Eu falo de São Paulo, falo do Jabaquara, Zona Sul, próximo ao aeroporto de Congonhas. E conhece o Rio de Janeiro? Conheço sim, Monique. Todo ano, na verdade, o ano passado e o retrasado, eu não tive condições de ir por conta de compromissos, mas eu faço a meia maratona do Rio. Você é corredor, né? Eu tava vendo no teu story. Ai, gente, é uma inveja desse povo que não. Olha, uma inveja desse povo que corre maratona. Eu acho um Exato. espetáculo. Eu acho que um corredor de maratona, ele é tão corajoso quanto um escritor que publica seu livro. Concordo com você. Concordo. Você sabe que a maratona, para aqueles que não fazem, imaginar correr 42 quilômetros parece uma coisa fora do comum. E para quem nunca escreveu o livro, também é a mesma sensação. Você não sabe por onde começa, você não sabe o que fazer, como fazer para colocar isso em prática, né? Mas você sabe, eu vou confessar uma coisa para você e para quem está nos assistindo também. O difícil não é escrever o livro. O difícil é trabalhar, é divulgar esse livro, é vender esse livro, é fazer com que ele não fique na prateleira, porque senão você faz o livro e aí ele vai ficar esquecido lá. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é Exata- compartilhar isso. Exatamente. A mentalidade do escritor hoje, principalmente independente aqui no Brasil, é que ele vai escrever o livro dele, ele vai publicar para uma editora ou não, e no mês seguinte ele vai ganhar rios de royalties e ser o best-seller do mercado. A verdade é que isso é uma ilusão que vem lá de fora, aonde um serviço que diferencia a gente deles e eles da gente é o assessor literário. Aqui, essa questão de assessor literário não funciona, porque nós não temos pessoas qualificadas para isso. Lá fora, quando a gente encontra um escritor bom, o assessor tem todos os mecanismos para levar esse escritor até grandes prêmios e visibilidade. E estoura.
Quem é que nunca leu do ano passado para cá a tal da Kohlerhove, que dominou o mercado, ninguém sabia quem ela era? Aham. Quem é que nunca leu do ano passado para cá a empregada daquela autora que lançou todos os livros, parece uma máquina de escrever? Assessoria muito bem qualificada, escrita muito bem moldada. Aqui no Brasil a gente não tem isso. A gente acha que os escritores vão escrever seus livros e vão virar best-seller da noite para o dia, sem divulgação, sem ter leitor. A Ah, gente você tem tá- leitor. É verdade, você está falando uma coisa que se a gente estivesse conversando antes de eu ter passado por essa aprovação de ser um escritor, eu não iria entender essa relação. Não, E hoje eu entendo claramente que, tanto que eu comecei a procurar os booktubers, as pessoas para poder me ajudar a divulgar, para eu poder expandir, crescer rapidamente, divulgar, e você vê que a gente não tem cultura para isso, a gente não tem esse profissional. não. Existem muitas pessoas que estão aí se aventurando, querendo tal, mas você vai ver, eles não têm esse know-how para isso. Coisa de americano. Não tem. Falo porque sou escritora, conheço todos os pós e os contra. Falo porque sou divulgadora e falo porque sou dona de editora, com mais de Olha aí. 50 livros publicados. Então eu falo por três. Eu tenho autonomia para falar para vocês que o nosso mercado é muito precário. A gente tem muito pessoal ruim, escritores, assessores, empresários. A gente tem muita pompa, porque o escritor nacional gosta de pompa. Ele acha que publica um livro que ele é o bambambam, bam, bam. Coitado, entendeu? Então, assim, essa mentalidade que você apresenta para gente já é um caminho, porque a gente tem que se conscientizar que escrever o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro livro é um caminho árduo. É só um pontinho do iceberg. E divulgar, Não. gente, é uma coisa de louco divulgar. E você Para! sabe, Fala. e você sabe que antigamente ainda acho que era muito mais difícil porque não tinha toda essa rede social, que hoje são as ferramentas que nos auxiliam para que você, mesmo que de forma amadora, né? Então, você não tendo uma quantidade muito grande de seguidores, você consegue expandir, você consegue trabalhar um pouco melhor. Agora, imagina alguns anos onde você não tinha essas ferramentas e você tinha que divulgar isso, sei lá, talvez numa Bienal, num jornal, aonde? Porta em porta. De porta em É. porta. Então, era muito mais difícil, né? Era muito mais difícil. E parece que com toda a tecnologia que nos rodeia, a gente não sabe o que fazer, porque a gente vê todo mundo perdido. Semana passada eu estava com um assessor de uma escritora que queria divulgar aqui. Qual é o trabalho dele? Fechar a divulgação, passar as informações. Ou ela me mandou mensagem dizendo que o horário que ele tinha me dado não era possível ela fazer. Aí ele pegou, deu o contato, falou para eu resolver com ela. Olha. Gente, você está sendo pago por um serviço que você não dá. No final, brigou comigo e tudo, me falou um desaforo. Fui lá e bloqueei. Quer dizer, não sabe trabalhar, nem como assessor, nem como nada. Então, é esse despreparo que, às vezes, até o próprio escritor ou escritora desanima. Porque, por Assusta. exemplo, exatamente. O Flávio falou que é o primeiro livro dele, ele não tem essa experiência. Muitos escritores pagam por uma empresa ou por um profissional para lidar com a carreira literária. Olha, só vou escrever. O resto você faz aí com a editora e bom. Não sabe o que está acontecendo. Ele só quer escrever e publicar. Ele está no direito dele. Sim. Ele está no direito dele. Agora, que é muito precário, e uma máfia, tá? É, Mas a gente, né? olha, vou marcar uma live para falar disso, dessa Olha, então, você máfia vê. que acontece. Exato, é importante, até para que.
as pessoas que hoje querem escrever um livro, primeiro, que elas saibam que não é tão simples. Eu acredito que elas saibam que não é tão simples. Mas quando você é bem assessorado, você tem informações, quando você busca informações, e aí qualquer coisa que você vai fazer com informações torna seu processo ou a sua vida mais fácil, né, Monique? Então, você não pode meter a cara e a coragem porque não dá certo. Pode ser que no final você chegue lá, mas não vai chegar inteiro. Exatamente. E cuidado, autores iniciantes independentes. Não fiquem na mão de profissionais. Ou vocês vão ter que aprender a construir, a publicar o livro de vocês, ou vocês vão continuar confiando em profissionais que só querem o dinheiro de vocês. Então, muito cuidado com quem vocês trabalham, tá? E a divulgação também. Nós tínhamos um boom no mercado, que eram os blogueiros de resenha. Então eu pegava seu livro, lia, resenhava. Aí subia você na Amazon, subia. Todo mundo falava do teu livro. Era um espetáculo. Era um espetáculo. Trabalhei muito. Fiz milhares de resenhas. Li livros de todos os lugares do Brasil e do mundo. E trabalhei ali, fazia. Nossa, foi uma época de ouro para os autores iniciantes, que deu esse movimento no mercado. Chegava na Bienal, todo mundo se encontrava, todo mundo se abraçava, porque era um trabalho na internet o ano inteiro. O escritor ele precisa entender que ele tem que fazer live no Instagram dele, tem que fazer sorteio no Instagram dele, tem que abrir 15 minutinhos só para ler a sinopse do livro dele, para atrair gente. Tem que impulsionar o livro dele. Mas você quer vender se você não tem público? Impulsiona, É, né? Tem é isso várias mesmo. gente. Tem muita coisa. Vocês não têm noção. Ai, ai. Agora, E é por. Flávio, fala. Pois não. Não, eu ia dizer, e é por isso que a gente, quando procura por pessoas que possam nos ajudar, e quando você encontra, e eu tive essa experiência positiva com uma editora que me ajudou nesse processo, e eu consegui fazer e concluir com maestria, né, deu certo. Então eu atingi o objetivo, que foi publicar, tirar aquele monte de escrita do papel, sem saber o que fazer, coloquei aquilo de forma organizada, tive que trabalhar diagramação, correção ortográfica, isso eu fiz tudo isso aí. Mas com essa orientação, e depois eu publiquei, na verdade, deixei isso a critério deles, você deve conhecer a Wiclap, ou Wiclap, né? É uma editora também independente, que trabalha sob demanda, todo mundo queria me vender, sei lá, 50, 100 livros e já sair investindo. Então, eu achei essa alternativa muito boa e deu certo. Assim como a gente também está tendo essa oportunidade, e isso me ajuda e te ajuda também nesse trabalho que você faz, que é muito bom. E a gente vai crescendo. Esse é formiguinha, trabalho de formiguinha. Exatamente. A Wiclap, eu trabalho muito com ela, terceirizo a Wiclap, né? Porque todas as minhas antologias estão saindo por lá, exatamente pela facilidade, pela burocracia, que é o mínimo possível, e pela Sim, facilidade, pela Bienal, sabe? Os caras revolucionaram o mercado para quem quer publicar de maneira independente. E tem muita gente ainda que não conhece o mercado independente. Está preso ao tradicional, ao investimento, exato. 8 mil e nunca ter retorno. Então, assim, é um processo árduo, é um É. caminho longo, mas não é impossível. Não é, Perfeito. né? Agora, ô Flávio, me diz uma coisa: você está aí no mercado com o primeiro livro escrito e publicado. O Histórias que o GPS não conta. O Diário de um Motorista de app. Você está com ele aí físico? Eu estava com ele físico porque eu dei para minha mãe de presente recentemente, ela para ler, ela deve estar nos acompanhando, e aí ela falou, a leitura está uma delícia, então fisicamente eu não tenho nenhum livro aqui,
infelizmente. Peraí que eu vou Mas mostrar aqui pro eu. pessoal. Aí, ó. Olha Pronto, é aí. esse bonitão aí, ó. Olha essa Sensacional. capa. Você Sensacional. publicou independente esse livro, né? Independente. Eu fiz pela Wiclap, coloquei na Amazon, coloquei no Hotmart, fiz um e-book, tenho digital e também coloquei no Kindle. Que maravilhoso. E essa capa, foi você que fez? Foi eu que fiz, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a brincar com o Canva e aí eu pedi algumas sugestões pelo chat GPT para ele me orientar de como que eu deveria trabalhar. E aí o chat GPT, de certa forma, me auxiliou a chegar no Canva. E aí no Canva eu fui brincando até finalizar essa capa. Eu fiz outras, na verdade eu gostaria de ter eu na capa. Inicialmente a ideia era eu na capa, e aí explorar isso. Mas não seria, não teria esse contexto do GPS, não teria essa coisa da história, ia ficar muito Flávio. E não era esse o objetivo, né? Mas inicialmente era o Flávio na capa. Que maravilha. Olha como ele se virou bem. Me virei Olha como ele bem. se virou, gente. É disso que a gente precisa falar também, tá? De escritores se virando. Não quer, não sabe, quer aprender, tem que se virar. Tem que estudar, tem que cair dentro, ver tutorial, aprender. E é uma delícia. É uma delícia. Agora, Estou viajando. fala. Não, estou viajando em tudo isso porque a gente conversou essa semana e eu falei, eu estou publicando os cards, né? Criando os templates, marcando a Monique. Então, isso quem está fazendo, ou quem estava fazendo, né? Tem feito, sou eu. Então, eu tive que aprender na raça a ser aí, sei lá, um CEO, ser uma mini agência de marketing para desenvolver um monte de coisas que é esse trabalho de divulgação. Exatamente. E é uma das coisinhas que o escritor independente precisa fazer. Além de escrever, além de formatar, além de corrigir, de divulgar, de fazer. Ih, gente, é uma loucura. Agora, E você, você oi, fala. pode falar. Não, eu ia falar, ó, e minha mãe já está aí lendo a gente, já está dizendo que é porreta esse cara aí, ela que está com o meu livro, viu? A Olha, Olga. Olga, seja Isso, bem-vinda. Essa aí é a fã número um, né, fã gente? número um, essa é. Esse cara é porreta. Ai, que maravilha. Agora, Flávio, me diz uma coisa. Diga. Você é motorista de aplicativo há quanto tempo? Na verdade, foi um acaso, né? Eu fiquei complementando como motorista de aplicativo por um período, quase 2 anos, que eu colecionei histórias, né? Não tinha nenhuma ideia e nem pretensão de ser um motorista de aplicativo, então eu fui compondo renda. Eu trabalho com sistemas de detecção alarme de incêndio, com AVCB, renovação, detectores de fumaça, projetos, tudo voltado para engenharia. E aí, em algum momento, eu precisei criar uma carreira solo, né? Trabalhar de forma independente, como um empresário mesmo. Só que aí eu vi no Uber, né? Até então, uma oportunidade de complementar a minha renda naquele período. E aí, quando eu comecei a fazer essas viagens, eu fui me deparando com situações, Monique, que se eu não estivesse fazendo esse trabalho, eu jamais conheceria essa história, né? Eu jamais teria essa oportunidade. Então, Deus me deu essa oportunidade de fazer conexões, de estreitar relacionamentos, de conhecer pessoas e de juntar histórias. A gente ouve, né, o Flávio falar dessa questão de passar por um período onde ele precisava. Só que tudo tem um propósito, gente. Nada é por acaso. Ele não parou, não foi nada disso. Quantas histórias ele não deve ter passado? Aqui no canal, a gente já. Dois casos me marcaram muito. De um taxista, escritor,
escritor de táxi, o taxista, escritor, alguma coisa assim, onde ele juntou as histórias que ele mais impactaram ele. E a outra foi uma escritora que era diarista, e ela saía de Saracuruna, pegava o trem para ir para Copacabana todos os dias. É um percurso de 1 hora e meia. E ela juntou todas as histórias que ela viu dentro do metrô, dentro do trem, e escreveu o livro. E Olha que agora o bacana. Flávio, com o aplicativo escutando histórias durante 2 anos. É óbvio que hoje a gente tem o TikTok, as redes sociais, onde eles gravam dentro do carro as próprias situações, né? Isso. Você tem coisa gravada ou você realmente só escreveu? Olha que engraçado. Eu, quando comecei nesse livro, eu escrevi. Eu não gravei, eu escrevi. Então, o que, que eu fazia? Eu andava com um caderno no carro, porque no começo era só uma brincadeira que eu ouvia, mas aquilo me despertou um interesse. Porque poxa, eu via aquela história, Monique, e eu dizia, às vezes eu era o terapeuta, às vezes fazia terapia, e aí eu me deparava com uma situação que eu falava assim, eu preciso compartilhar isso. E muitas vezes eu imediatamente já ligava para minha mãe, já contava uma história, já falava o que tinha acontecido. E sabe o que ela dizia para mim no dia seguinte, se eu não ligasse? E aí, qual que é a pérola do dia hoje? Ela queria ela queria receber essa informação privilegiada. E aí, o que foi acontecendo? Eu comecei a marcar num caderno e eu escrevia quando terminava. Eu não tinha pensado em gravar. Podia ter essa oportunidade ou essa visão lá atrás, mas eu escrevia de forma resumida para que eu depois colocasse isso no computador. Aí eu usava o Word, usava o microfone do Word e aí eu falava contando aquela história e o Word digitava para mim e depois eu só dava aquela temperada na história para ficar do meu jeito. Então eu sofri um pouco, mas consegui catalogar 58 causos, se é assim que a gente pode chegar. Olha só, 58 histórias pitorescas. No livro tem 25, são poucas. Aí se você me perguntar, e o resto? Sabe o que eu fiz? Aí eu comecei a gravar, Monique. Agora eu gravo a história. Gente, é muito material. É Muito, eu muito tenho material. material. E já estou escrevendo um segundo livro. É a Este continuação segundo. desse ou não? Não, não. Sabe o que acontece? Posso contar um trechinho do que aconteceu, de forma como aconteceu? Quando eu Claro. comecei a juntar essas informações e catalogar esse material, eu imaginava que eu ia digitar todas essas informações e aí fosse publicar aquilo assim, puf, toma, toma. É isso aqui que é o meu livro. E aí, quando eu comecei a procurar as editoras, eles disseram: não, não é assim. Você tem que. Um livro, você tem que romantizar, você tem que contar uma história, amarrar uma outra, você tem que categorizar. Não é só jogar uma mistura de histórias lá, que não vai ser dessa forma que você vai conseguir, né, criar e construir seu livro. Ah, então tá. Aí eu comecei a juntar essas informações e pensei até em colocar num TikTok, porque a minha ideia era contar contos e não fazer um livro como foi feito Histórias que o GPS não conta. Aí, com o restante dessas histórias que não foram publicadas, que eu já estou trabalhando nela hoje, vai ser um livro de contos, aonde eu vou publicar somente contos. Cada história vai ser uma história. Então, ele vai ter o contexto de ter a próxima parada, de ser a próxima parada. E aí que virou histórias que o GPS não conta. Não vai ter nenhuma série, nem vai ser uma continuação. Vai ser puramente histórias. Muito bem. E olha quantas histórias. Você reuniu aí 20 e tantas histórias no teu livro, né? E a gente Sim. vai conhecer algumas, porque eu já estou
com o e-book dele aberto aqui, que eu não sou boba, e Ah, tem um capítulo que diz o seguinte: As Memórias da Estrada. Esse é um dos textos, uma das histórias que você ouviu e escreveu, não é isso? era um pouquinho que eu perdi aqui a conexão do AI. Pronto. A tua mãe está aqui. Ele é um Isso. contador de histórias alegres e divertidas. Eu imagino. Aí. Tá ouvindo Esse, bem? Essas Memórias Tá. da Estrada. O que você traz nesse texto? Memórias da Estrada, elas são informações, são compartilhando trechos aonde a cada passageiro que eu pegava ou que eu levava de um ponto A para o ponto B, ele trazia situações que você te obrigava a fazer uma reflexão, né? Uma reflexão do que foi aquela corrida, do que foi aquele momento, do que foi aquele passageiro. Então, essas memórias da estrada trazendo histórias que eu juntei nesta categoria. Ah, entendi. O fim de uma viagem. O nosso autor fala o seguinte: chegar ao destino. Que frase poderosa, não é mesmo? Às vezes sinto que essa expressão carrega um peso maior do que apenas um simples ponto de chegada. Para muitos, a ideia de chegar pode ser vista como uma conquista de um sonho, a realização de um objetivo, ou até mesmo o fechamento de um ciclo. Mas e se eu te dissesse que esse destino, muitas vezes, é mais um estado de espírito do que um local físico? Já parou para pensar nisso? Não é legal isso aí? Não faz a diferença na vida daquela pessoa que consegue. Eu estou ajeitando melhor aqui, porque eu precisei carregar o meu celular aqui. Que consegue. Porque, assim, quando a gente pensa em fazer uma viagem por aplicativo, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é entrar no carro, sair do ponto A e chegar no ponto B. Só que lá dentro dessa cápsula do tempo, que a gente, de repente, estou valorizando com essa cápsula do tempo, acontecem muitas coisas. E lá dentro você tem essa oportunidade de conversar com uma pessoa que ela já entra, né, muitas vezes, com o ímpeto de querer desabafar. Ela não vai te encontrar novamente. Ela vai querer se abrir com você. E aí você vê que aquela viagem simples lá, que começava do ponto A e ia para o ponto B, ficou rica. Ela traz uma riqueza gigante e faz esse livro ter esse magnetismo, essa magia de você fazer essas conexões e fazer a terapia ou ser o terapeuta. Sim, exatamente. As pessoas por si só, gente, elas são carentes. Uma mulher que vai ao cabeleireiro, que vai fazer a unha, e ela conversa com a manicure dela sobre a vida dela, ela só quer atenção. O cara que vai no barbeiro para reunir os amigos ali, uma fofocalhada entre eles mesmos, eles só querem desabafar, ou porque isso, ou porque aquilo. As pessoas são carentes. Elas estão em busca de pessoas, de profissionais que só precisam ouvi-las. É isso. Não precisa nem concordar ou discordar, é só ouvir. Então motorista de aplicativo, taxista, cabeleireiro, manicure, uma gama de profissionais e profissões que parecem são feitos de terapeutas, que as pessoas só querem desabafar, só querem conversar. É muito louco isso, né? Agora, teve algum episódio que você pensou assim: nossa, esse definitivamente ninguém acreditaria se eu contasse? Tem, tem. Eu tive uma experiência, inclusive ela está no livro, eu não sei se você chegou a dar uma lida no geral, mas tem uma passagem que eu gosto de contar, que eu estava iniciando, posso falar?
Você tá, Pode. tá? Eu fui pegar uma passageira, e essa passageira aqui em São Paulo, quando eu cheguei no destino, ela era uma deficiente visual. Então, essa deficiente visual me deixou preocupado na hora, porque a pessoa chamou o aplicativo para essa senhora e colocou ela no carro. E ela, deficiente visual, eu falei, poxa, como que eu vou lidar com ela? E parecia que eu tinha pressentido que algo ia dar errado. No final, a gente se divertiu, mas durante o trajeto até a chegada do destino, no meio do destino dessa senhora, ela disse que ela não gostaria mais de ir para aquele destino, ela não queria mais para o ponto B. Aí eu disse, mas eu não posso levar a senhora para outro lugar, porque o aplicativo está registrado que eu preciso deixar neste endereço. Sim. E ela insistentemente, Monique, ela queria que eu deixasse ela num restaurante. Então, eu, naquele momento, tentando resolver essa questão sem saber como fazer, porque eu não tinha essa experiência, eu perguntei para ela se o pessoal do restaurante conhecia. Ela falou que conhecia. Só que ela disse que se eu não levasse ela para lá, ela não sairia do meu táxi. Foi essa a expressão que ela usou. Aí, aí eu me vi trucado. Eu falei, poxa, como que eu vou resolver essa questão? E agora? Deixo essa senhora no endereço e falo, a senhora desce, ou levo ela para o endereço que até então não existia, né? Para o aplicativo, aquele endereço não existia. Então, eu corria um risco de ter um problema, né? Poderia acontecer alguma coisa. E aí, no final, eu acabei me solidarizando e falei, eu vou levar a senhora, então. Aí parei o carro, entrei no Google, digitei o nome do restaurante, e aí eu vi onde era a rua e levei ela até lá. Fechei a corrida como se tivesse deixado essa senhora no endereço, que ela realmente iria ficar, mas não ficou, que eu não deveria fazer, mas fiz. E levei ela para esse restaurante, fora da corrida, parei o carro, atravessei a rua, andei com ela durante esse trajeto, entrei lá no restaurante, aí, para minha sorte, para minha felicidade, todos conheciam ela realmente, e ela pôde ficar em paz, e eu pude fazer o meu trabalho, continuar no meu trabalho, mas aquele dia eu suei bastante, viu, Monique? Eu imagino, cara, as coisas que você não deve ter encontrado pelo meio do caminho. Muitas. Agora, existe muita gente mal educada, de má fé. Eu fico na rede social, às vezes vendo, né, os motoristas dos aplicativos, os perrengues que eles passam, a forma que são tratados. É uma coisa horrível, gente. As pessoas não têm educação, respeito com o motorista que está levando você de um lado para o outro. Eles não querem pagar, eles deixam para a próxima, eles fingem que você é o safado e não eles. Não é assim É, uma série de coisas. é. Tem um E você, capítulo aqui que você diz a diversidade cultural. E o Flávio começa o texto dele dizendo o seguinte: ao longo das minhas corridas, sempre me deparei com passageiros de origens tão diversas que cada trajeto se transformava em uma verdadeira teia de experiências culturais. Lembro-me especialmente de uma corrida em que peguei um jovem do Oriente Médio. Você Conta vê essa que história pra gente. dificuldade. Não, foi super difícil, Monique, essa relação, porque você precisa dirigir, você está no trânsito, você não consegue pegar o seu aplicativo, o Google, e ficar mostrando ou tentando conversar. Ele falava tudo que é língua e eu não entendia nada, ao ponto de eu falar: esse cara vai ter que falar o português aqui, não é possível. E Mas aí? aí ele pegou o celular dele, então a gente começou a falar pelo Google Tradutor. E ele falava lá o árabe, só que você não está como eu e você aqui, Monique, que a gente consegue, eu falo,
te dou, você olha, você fala, você responde. Você faz uma viagem que você tem que estar atento ao trânsito, ao farol, ao pedestre que está na rua, ao cara que está. E aí são muitas ações que durante a corrida você tem que prestar atenção. Então, eu pedia para ele, né? Pedia para ele calma, mas assim, eu não sei se ele ainda entendia a minha aflição, né? E ele se divertia com essa dificuldade nessa conversa que a gente ficou falando por aplicativo. Então, foi difícil a gente desenrolar. Mas no final, quando eu terminei a corrida, eu sei que minha calça e minha camisa dava para torcer, tamanho era a quantidade de suor. Ah, meu Deus! Muito bom isso, cara. Muito E, bom. e você sabe, Imagina. Ah, aqui em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, a gente recebe turistas do mundo todo. Então, você tem que se virar nos 30, né? Você tem que tentar falar um pouco o que você sabe ou não sabe do seu inglês, porque aí você vê que você não sabe. Você tenta arrastar um espanhol misturado com portunhol, mas o que eu mais acredito é que você precisa se fazer ser entendido. Como que a gente faz isso? Com recursos. Você tem que mostrar o celular, você tem que tentar falar e ele entender, e vice-versa. Você tem que ser safo numa linguagem militar. exatamente. Eu estive em São Paulo ano passado na Bienal e eu achei a questão do Uber, né, muito cara. Eu acho que o Uber é mais caro do que o Rio de Janeiro aí em São Paulo. Sim, muito caro, muito caro. Tanto que eu acompanho algumas páginas de motoristas que são Uber aí no Rio de Janeiro, e o que aparece para eles de corrida, valores em quilômetro, aqui em São Paulo é no mínimo o dobro. É muito caro. Eu gastei mais com Uber do que com comida em São Paulo, para vocês terem noção. Eu É. acredito, eu acredito. E, Agora, oi. fala, Flávio, pode falar. Pode me interromper. Eu, eu também eu tive complementando uma parte dessa história que também faz parte do livro, que também eu gosto de contar, de uma senhora que deu uma virada na vida, Monique. Ela teve uma desilusão amorosa aos 70 anos. Só que essa mulher, essa senhora, entrou no carro naquele dia radiante, toda cheia de laque, nem sei se ainda é laque que se fala, com o cabelo totalmente ajeitado, muito bonita, muito cheia de colares e vestido e perfume e tal. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a desenrolar uma conversa com ela e perguntando, né? Se ela, por que ela estava tão feliz, por que isso durante uma conversa, né? A gente foi desenrolando e ela disse que ela tinha 74 anos neste dia, nessa oportunidade. Aos 70 anos, ela teve uma decepção que depois de 50 anos de casado, ela descobriu que o marido tinha uma vida paralela com 2 filhos fora do casamento. Então, ela contando isso durante o percurso, foi como se eu tivesse viajando nas ideias, se colocando na pele dela, né, vivenciando essa história. E aí, Monique, ela toda feliz daquele jeito, porque ela disse que optou por se descobrir, porque até então, naquela oportunidade, ela só vivia para filho, para marido, para neto. Ela não sabia qual era a identidade dela. Aos 74 anos, ela falou: faz Sim. 4 anos que eu viajo o mundo todo, e ela falou: eu preferi mandar ele para fora de casa e seguir minha vida aos 70 anos. Então, se fosse uma outra situação, eu esperava isso. Eu vou continuar aqui, põe esse velho para dormir no outro quarto, eu vou ficar aqui, minha vida, né? Tenho 70 anos, para que eu vou buscar sarna para se coçar? E ela fez exatamente o que poucas pessoas fariam. É isso que me surpreendeu. A minha mãe, ela fala isso, né? Ela tá com 76 anos. E ela é super lúcida, ela dirige, vai em hidroginástica. Eu falo para ela que ela é mais jovem do que eu tenho que 40 e não quero sair no sol.
Ela não, ela já vai, não sei o quê, blá, blá, blá. Toda cheia de É, vida. cheia de vida. E eu quero tanto aprender isso com ela, porque eu não me vejo aos 76 anos com essa coisa da juventude. Eu acho que não é todo mundo que tem isso. E compartilhar isso é uma coisa muito positiva, porque também faz parte da saúde mental. Você compartilhar o seu bem-estar. Você com 76 anos, dirigindo, fazendo hidroginástica, tomando Exato. uma cervejinha. Minha mãe bebe, eu não, mãe, não vou beber, vou tomar minha aguinha, meu refrigerante. E a velha bebe e dança, não sei. Então envelhece-se de outra maneira. Só que também tem esse lado de tentar conhecer e desabafar um estranho. Adoro falar com um estranho na rua, desabafar com um estranho na rua. Então são profissões, como do nosso autor, que vão dando vida a histórias anônimas, Isso. né? De pessoas que ele nunca mais vai ver na vida. É Nunca isso mais ele mesmo. vai encontrar. Tem uma aqui que ele fala o seguinte: a estrada é mais do que um simples caminho para chegar a um destino. Você é meio poético, né? Você tem Eu tive que poesia. fazer isso sob orientação. Você sabe que eu me tornei um poeta, porque precisa colocar as palavras certas para que o leitor, quando faz essa leitura, ele consiga viajar na maionese, ele consiga, dentro disso, ser levado para a história. E é isso que eu aprendi, e é isso que eu construí nesse livro. É fazer com que o leitor seja viajando, esteja viajando comigo nessa viagem. É um cenário repleto de oportunidades, onde cada corrida se transforma em uma espécie de viagem interior, permitindo que se descubra um pouco mais sobre si mesmo e sobre as pessoas que cruzam o seu caminho. Isso é fantástico, porque eu tenho certeza que hoje você é uma pessoa totalmente diferente da que você era quando começou. Olha, Monique, eu sou feliz comigo, eu agradeço muito a oportunidade que Deus me deu, né? Primeiro, essa graça de poder fazer esse trabalho, conhecer as pessoas. Eu sou comercial, então, eu sendo comercial, o que eu mais faço é relacionamento, é o que eu mais aprendi a minha vida toda com as pessoas. E aí chegou uma época, um dia, que eu tive que colocar isso em prática e colocar o que eu aprendi e o que eu estava aprendendo, estou aprendendo com essa experiência, com essa troca de histórias com as pessoas. E você sabe que esse é o maior, com perdão da palavra, o maior tesão de fazer o trabalho, de saber quem é o próximo da vez que vai entrar no meu carro. Você Gente, acredita? imagina, qual a história que eu vou ouvir hoje? Você ia começar o dia pensando nas histórias que você vai ouvir. Finalizar o dia tendo conhecido pessoas das quais você nunca mais vai ver, mas que compartilharam com você coisas íntimas, Sim, pessoais. sim. Coisas que eu saía lá de boca aberta muitas vezes, porque assim, como que essa pessoa confidenciou uma história dessa? E eu não sabia nem como levar isso para o livro, tanto que parte dessas histórias que são mais cabeludas, eu tenho que criar um cenário todo trabalhado para não ser indelicado, para não sofrer com os haters, para não ter problema com os mimimis, porque são histórias que você precisa saber como contar, saber como divulgar, para que isso não traga problema. A ideia não é essa, é você compartilhar essa experiência. Exatamente. Ainda mais hoje, né, Flávio, onde a gente tem que respaldar tudo que a gente fala. Tudo tem que ser quase que pisando em claras de ovos, na verdade, porque E, tudo é um problema dependendo de quem escute, né. e você sabe que, na verdade, aos 56 anos,
Eu tenho que, e aí eu aprendi muito ao longo da vida nesse sentido, eu tenho que jogar de acordo com a música, eu tenho que dançar de acordo com a música. Então, se entra alguém que é Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, se entra alguém que é PT, eu sou PT, se entra alguém que é palmeirense, eu sou palmeirense. Então, eu posso não ser nada, mas eu não posso ser contrário. Isso eu não posso ser. Isso. Você falou tudo agora. Você resumiu bem. Resumi bem? É, é exatamente isso. Que coisa, né? Que E aí eu coisa. fiquei afiado, viu, Monique? Eu imagino. Eu imagino as situações, as pessoas que você é, pegou e escutou dentro e fora do consultório. E tem um capítulo que ele fala: a dia das lutas, o dia das lutas. O despertar toca quando ainda é madrugada. O silêncio da cidade contrasta com a ansiedade que pulsa no peito de quem sabe que o dia será longo. Estamos falando de São Paulo, tá, gente? São Paulo, desde quando é silenciosa? Não é, não é. Não é silenciosa, porque a gente sabe que aqui começa muito cedo, a cidade não para, e aqui, se você quer silêncio, você tem que sair de São Paulo. Não dá para ficar em São Paulo com silêncio. E você sabe que muitas vezes até o passarinho te incomoda com o barulho dele, porque é muito barulho, toda hora é barulho de todo jeito. É muito barulho. E aí, É, Oi. E você pensa que o maior problema desse trabalho é o trânsito. E não é o trânsito, tem um monte de periféricos aí. tem a buzina, o salto alto, o toque-toque do salto alto, a buzina, tem a ambulância, tem a pessoa falando no telefone, o camelô gritando, o açougueiro. Gente, é uma loucura. Você é engolido pelo sistema. Você é engolido, É, definitivamente. Depois da pandemia, eu mudei muito, né? Então eu fui contaminada, eu quase morri, sobrevivi por milagre. Tive vários é, efeitos colaterais que estou enfrentando, inclusive hoje, fazendo tratamento por uma doença que me atingiu em 2021. E uma das coisas, quando eu voltei ao mundo, que eu fiquei, se somar, eu fiquei 4 anos sem sair de casa. E uma das coisas hum, que, ao sair, ao voltar, tentar me socializar, era esse barulho. A ambulância, o camelô, o toque-toque do sapato, o sinal abrindo e fechando, a buzina, o freio do carro. Estava tudo tão sensível que eu conseguia escutar o cara conversando no telefone, com o vidro fechado dentro do carro, e aquilo me incomodava. É tipo isso. Eu entrava incomoda. num táxi ou num carro de aplicativo, eh, eu só queria o silêncio, eu só queria. Eu não queria nem conversar. E muitas vezes eu ficava só no silêncio. E era tão ensurdecedor que isso voltava a incomodar. A gente vai se acostumando, vai levando, vai não sei o quê. Hoje eu já consigo entrar num aplicativo, num táxi, conversar com a pessoa e etc e tal. Mas ainda assim, o mundo é muito barulhento. E Demais. eu acho que quando uma pessoa desconhecida entra no seu carro e desabafa com você sobre algo pessoal dela, é algo que ela já quer há muito tempo, está guardado, e ela não tem para quem conversar. E você se torna o psicólogo dela. É isso. E quantas vezes eu também já não eu não fiz a terapia, né, com alguém que me ajudou, que naquele momento eu contei o meu desespero ou a minha situação, aquele momento que estava me afligindo,
e ela também me ouviu e me ajudou. Então, o maior bem que a gente possui são as pessoas, os relacionamentos, as histórias que a gente constrói. E aí eu juntei essa massa toda de informações, e aí que você vê que eu tenho amigos que devem estar nos assistindo agora, que também eu acabei influenciando e trazendo eles, ou melhor, levando eles para essa realidade, né? Claro que ele precisava compor também uma renda, mas ele também, com as minhas histórias, da forma que eu falava, ele também achou que ele podia fazer isso. Ele podia ser um psicólogo, ele podia ser um terapeuta. E passou, porque assim, quando você vai contar para alguém, muitas vezes a pessoa vai falar mal do trabalho, vai falar mal do Uber, vai falar mal da operadora do 99, sei lá, quem quer que seja, a plataforma, ela não vai recomendar. Mas, para tudo aquilo que você vai fazer na vida, precisa ter estratégia. Então, você não vai só sentar aqui no carro, entrar no carro e aceitar todas as corridas. Não é assim que funciona. Você precisa saber quanto aquela corrida está pagando, se lá tem trânsito. Então, são muitas variáveis que você, antes de escolher, vai passar na peneira. Exatamente. Até para construir um livro, isso é necessário. Uhum. Histórias que o GPS não conta é o livro do nosso querido autor Flávio Pires, que está disponível aí, ó, no Kindle Ilimitado. Eu vou botar para vocês o site aí nos comentários, para quem quiser Boa. acessar, porque aí já entra direto no Kindle, é só baixar, gente. É Está só liberado baixar. lá. Dê um Exato. clique aqui, dê um clique lá, é só baixar. Porque aí vai direto para a biblioteca de vocês e vocês vão ter acesso às histórias, né? Porque o que a gente conversou aqui são só alguns trechos de algumas histórias, Isso tá? Para mesmo. vocês verem. Deixa eu botar o link aí para vocês. E Agora, Flávio, me diz uma coisa. Teremos livro novo para 2026 ou está cedo demais? teremos para 2026, eu já estou trabalhando nele, eu tenho já 12 histórias preparadas, prontas. Eu estou fazendo pelo menos 3 por dia, essa é a minha meta, né? Aquelas 30 outras histórias que não foram para o livro, eu já tenho 12 trabalhadas e prontas. Então, não tem capa, elas têm só a história e a reflexão do motorista diante daquele conto. Tá fantástico, é apaixonante. Eu começo a brincar com isso, eu entro madrugada dentro para você ter ideia de como a gente mergulha na história, Monique. Porque Que eu. maravilha! Então, Hã. teremos em 2026, sim, um livro voltado para contos que eu até agora estou denominando como a próxima parada, porque trata uma história seguida da outra. Teremos então obra nova em Teremos. 2026. Eu botei aí para vocês, ó, o link que vai direto, para a Amazon. Vocês podem acessar pelo Kindle Ilimitado ou adquirir também, né, Sim. pela biblioteca, tá. Lá O você. e-book fala. Desculpa, não pode completar. Eu ia dizer que está na Wiclap, livro físico, para aquele que gosta de ter um livro físico. Será uma honra receber aquele pedido e, se possível, autografar esse livro, para mim será um prazer. Está na Amazon, também físico, e o e-book, no Kindle, como você ressaltou. E eu, agora no mês de dezembro, só deixando aqui um convite para todos que estão nos ouvindo, tem um post meu no Instagram que eu vou sortear 2 exemplares, tem a regrinha lá, então é importante seguir a regra. E aí Papai Noel vai fazer o presente do Natal, vai receber um livro de Ai, histórias do que Flávio. que lindeza! Então já Gostou? segue, qual é o teu arroba? Meu arroba é Flávio_Pires. Flávio_Pires.
Deixa eu ver no se eu consigo Instagram. botar aqui para vocês. O Instagram dele, @Flávio, _, Underline Pires. pronto. Já segue ele lá nas redes sociais. Eu coloquei o site da Amazon para vocês também acessarem, Ótimo. né? Essas histórias. E tá na Wiclap também. Que maravilha! E eu fiz um pedido recente para a editora de alguns livros e eu vou encaminhar um para você físico, para Ah, você autografado. Então você merece. Obrigado por mais uma vez essa oportunidade. E você vai receber um livro. Assim que eu receber aqui a quantidade, você vai ter um físico. E aí você depois divulga. Olha, o livro que eu recebi do meu amigo lá de São Paulo. certeza, com certeza. Eu faço um box aqui lindo, Isso. vou ler e vou fazer a resenha, vou te marcar. Ai, que delícia, Obrigado, adoro. Monique. Me lembra de te mandar o endereço, não deixa de Pode mandar deixar. mensagem, porque eu vou adorar receber o seu livro. E ó, dona Olga, um beijo para a senhora. Foi ótimo ter você aqui na live comentando, interagindo. Teve um pessoal que entrou, a Ana, o Carlos, pessoal aí, todo mundo, ó, um beijo. Teve mais gente, né? Que teve umas pessoas que acho que devem ser seguidores do seu canal também. Eu aqui não consigo interagir, mas eu consigo enxergar quem está entrando, quem está falando. E eu também quero agradecer todos que participaram dessa live, que estiveram conosco aí nessa 1 hora, nos ouvindo, e nesse bate-papo suave, bate-papo de café. Obrigada, gente. Um beijo grande, tá? Flávio, obrigada, querido. Um Eu que beijo. agradeço. Um beijo.